Era uma manhã ensolarada em 14 de agosto de 1948. 8 caixas cheias de castores foram carregadas em um avião bimotor Beechcraft Travel Air e, junto com o piloto e um agente de conservação, os animais partiram no primeiro voo desse tipo. Nos dias seguintes, 76 castores saltaram de paraquedas nos campos selvagens da bacia de Chamberlain, no centro de Idaho. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Operação Castor. Quando roedores caíam do céu. No cenário árido de Utah, no ano de 2023, uma cena peculiar poderia ter capturado o olhar atento de qualquer observador desavisado. Uma sequência ordenada de cavalos marchando lentamente, cada um carregando de maneira inusitada um castor amarrado em suas costas. Os roedores estavam, de fato, a caminho de uma nova residência com uma missão importante à frente: integrar uma linha de defesa na luta contra os efeitos devastadores da seca e os incêndios florestais que assolavam a região. Contudo, a cena relatada acima se distanciava bastante do contexto de 1948, quando, na verdade, uma solução ainda mais inusitada foi concebida para o transporte desses animais. Em vez de contar com a força dos cavalos, um funcionário do Departamento de Pesca e Caça dos Estados Unidos teve uma ideia que, embora excêntrica, revelou-se extraordinária: utilizar paraquedas remanescentes da Segunda Guerra Mundial para lançar castores de aviões pequenos. Sim, castores paraquedistas. Pode parecer uma proposta absurda, mas o cenário pós-guerra havia deixado uma abundância de aviões desativados, cujos custos de operação eram significativamente baixos, além de oferecerem a oportunidade de reapropriação criativa dos recursos disponíveis. E, assim, o mais improvável dos projetos começou a ser concretizado. Para que os castores pudessem ser lançados de maneira segura, foi necessário desenvolver um sistema de transporte especializado. A primeira tentativa envolveu a criação de caixas de vime entrelaçado, projetadas de forma que os roedores pudessem roer para escapar. No entanto, essa solução foi rapidamente descartada, pois logo se percebeu que os castores poderiam começar a roer a caixa ainda no ar, comprometendo todo o processo de lançamento. Com o tempo, a equipe encarregada do projeto testou outras versões de caixas, primeiro vazias e, em seguida, com um castor veterano chamado Jerônimo, que se tornou uma peça-chave nos testes. Eventualmente, um design mais robusto foi escolhido: uma estrutura composta por 2 caixas de madeira sem tampas, conectadas por cordas e mecanismos que garantiam a segurança dos castores durante o voo. Cada uma dessas caixas foi equipada com furos de ventilação de 2,5 centímetros de diâmetro, permitindo que os roedores respirassem de maneira confortável. Esse sistema complexo de cordas e amarras mantinha as caixas unidas até o momento crucial do pouso, quando as amarras se soltavam, libertando os castores assim que tocavam o solo. Os testes também revelaram a altura ideal para os lançamentos, um ponto crucial para o sucesso da operação. Os cientistas concluíram que o piloto deveria voar em uma altitude baixa o suficiente para garantir a precisão do lançamento, mas alta o suficiente para permitir que os paraquedas se abrissem adequadamente. A altura ideal foi estabelecida entre 150 e 240 metros, uma descoberta feita, em grande parte, graças aos valiosos testes realizados com o castor Jerônimo. Ele, que inicialmente resistia ao processo de ser colocado e retirado da caixa, logo se habituou à rotina, chegando a entrar voluntariamente na caixa quando percebia a aproximação da equipe. Por conta de sua importante participação nos testes, Jerônimo se tornou uma figura simbólica dentro da operação e foi escalado para a primeira missão oficial de realocação de castores. Acompanhado de 3 fêmeas jovens, o grupo foi lançado com sucesso em sua nova área de colonização, iniciando o processo de reintrodução da espécie em um novo habitat. A escolha de um grupo com um macho e 3 fêmeas jovens não foi um mero capricho, mas uma estratégia cuidadosamente elaborada. A equipe de especialistas em fauna consultou o inspetor de manejo de peles do estado de Idaho, que indicou que esse agrupamento era a melhor forma de garantir o sucesso da colonização, já que uma proporção equilibrada de machos e fêmeas garantiria a reprodução da espécie no novo ambiente. Apesar de parecer uma solução altamente improvável, o lançamento de castores de paraquedas revelou-se uma alternativa eficiente e, surpreendentemente, mais segura do que o transporte terrestre. A razão para isso era simples.
Ao ser transportado por terra, o tempo de confinamento dos animais nas caixas era mais longo, o que aumentava o risco de estresse e, consequentemente, diminuía as taxas de sobrevivência. O lançamento aéreo, ao reduzir o tempo dentro das caixas e proporcionar um pouso mais rápido, oferecia um ambiente mais favorável à adaptação dos castores ao novo habitat. A Operação Castor, como foi batizada, tornou-se uma das histórias mais curiosas da história da fauna americana e uma solução criativa para um problema complexo. Embora a imagem de castores caindo do céu de paraquedas pareça um conto absurdo, ela ilustra a capacidade humana de inovar mesmo nas circunstâncias mais improváveis, utilizando recursos limitados de maneira estratégica. A invasão dos castores no Ártico. Em algum lugar do imenso e inóspito território ártico, onde a natureza impõe suas regras implacáveis, um fenômeno inusitado tem ocorrido: a invasão dos castores. Ao longo de décadas, esses pequenos engenheiros da natureza conseguiram atravessar fronteiras ecológicas impensáveis, chegando ao extremo norte do planeta, onde poucos animais são capazes de sobreviver. Sua jornada, que de início parecia improvável, não só é uma prova da resistência desses roedores, mas também um indicativo das mudanças drásticas no ambiente ártico. Embora saltar de paraquedas possa parecer uma atividade arriscada para os castores, seus esforços de migração para o norte são, sem dúvida, ainda mais desafiadores. No entanto, sem a ajuda de equipamentos modernos como helicópteros, que hoje são usados em operações de realocação, os castores têm mostrado uma impressionante capacidade de adaptação e resistência. Estes animais, que há muito tempo habitam ambientes florestais e úmidos, agora estão colonizando a tundra ártica, uma região onde o frio extremo e o terreno hostil são as características predominantes. O Ártico, conhecido por ser o lar de espécies altamente adaptadas ao frio, como ursos polares, renas, narvais e focas aneladas, agora abriga um novo e inusitado vizinho: o castor. Há várias décadas, um número indeterminado de castores pioneiros decidiu atravessar as vastas extensões da tundra para alcançar as regiões mais ao norte. Uma história fascinante que conta que um castor teria percorrido uma distância tão grande para chegar até ali que a parte inferior de sua cauda, longa e achatada, ficou completamente desgastada durante a jornada. Atualmente, a presença dos castores no Ártico já não é uma novidade. Espalhados pela tundra do Alasca e do Canadá, os castores continuam a se expandir em número e em território. Esta expansão é impulsionada, entre outros fatores, pelo aquecimento global, que tem descongelado o permafrost, abrindo novos habitats para essas criaturas adaptáveis. Quando os castores se instalam em um novo ambiente, seu impacto é imediato e transformador, pois eles possuem a incrível capacidade de remodelar paisagens inteiras em um espaço de tempo muito curto, criando represas e lagoas que alteram a dinâmica dos ecossistemas locais. A princípio, para muitos, a ideia de que castores poderiam ser animais migratórios pode parecer algo difícil de acreditar. Contudo, esses roedores são, de fato, altamente adaptáveis e, ao atingirem a idade adulta, deixam suas colônias familiares para explorar novos territórios. Após um período de exploração que pode durar até 2 anos, esses jovens castores acabam se estabelecendo em novos locais, muitas vezes com grande sucesso reprodutivo. Com o passar das gerações, a migração para o norte tem se intensificado, com os castores avançando mais a cada ciclo. Há algumas décadas, a região mais ao norte onde se encontravam os castores era delimitada pela floresta boreal, a qual fornecia tanto alimento quanto material para a construção de suas represas. Na década de 1950, em imagens aéreas, não se podia ver nenhum lago formado por castores na parte ártica do Alasca. No entanto, estudos recentes utilizando imagens de satélite revelaram uma surpreendente transformação. Em uma análise de quase todos os riachos, rios e lagos da tundra do Alasca, os cientistas descobriram 11.377 lagoas criadas por esses castores, que, com suas represas, têm alterado o curso dos corpos d'água da região. A transformação é visível também em locais como Katsubu, no noroeste do Alasca, onde, nas décadas de 1980 e 1990, os primeiros castores foram avistados estabelecendo suas represas. Em um estudo feito entre 2002 e 2019, foi possível verificar um aumento impressionante na quantidade de represas de castores,
De apenas 2 represas em 2002, o número saltou para 98 em 2019. Essa mudança não foi isolada, pois, na Península Baldwin, o número de represas cresceu de 94 para 409 no mesmo período. Esse fenômeno é um reflexo do aumento da população de castores na região e da sua adaptabilidade a diferentes ambientes. O que antes parecia uma curiosidade, hoje é uma realidade crescente. Os castores estão se mudando cada vez mais para o norte. Em termos geográficos, já alcançaram a costa oeste do Alasca e chegaram ao Estreito de Bering. E os cientistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até que se expandam ainda mais para o norte. Este fenômeno não se limita ao Alasca. Acredita-se que os castores estejam, da mesma forma, se espalhando pelas regiões árticas do Canadá e até da Rússia, ampliando exponencialmente o alcance desse fenômeno. Com estimativas que indicam que atualmente existem entre 50 mil e 100 mil castores nas regiões mais ao norte do Alasca, o impacto desse aumento populacional é imensurável. Para monitorar o avanço dos castores e a criação de novas lagoas, os cientistas utilizam tecnologias de sensoriamento remoto, que permitem observar as alterações no ambiente e o surgimento e desaparecimento das lagoas associadas às atividades dos castores. Esses dados são cruciais para compreender até onde esses animais estão se deslocando e como suas ações estão impactando o ecossistema da região. O que antes parecia uma simples migração de uma espécie em busca de novos territórios, agora se apresenta como um fenômeno global que reflete as profundas mudanças ambientais do nosso tempo. À medida que o clima do planeta continua a esquentar, mudanças tão dramáticas e inesperadas como a invasão dos castores no Ártico podem se tornar cada vez mais comuns, desafiando nossa compreensão dos limites da natureza e das capacidades de adaptação das espécies. A jornada dos castores para o Ártico. Desde 1999, 56 novos complexos de lagoas de castores foram encontrados, o que significa que os animais estão, principalmente, colonizando a região da tundra no noroeste do Alasca. Até hoje, entre 12 mil e 13 mil lagoas de castores foram mapeadas na tundra ártica do oeste do Alasca. É assim que 11.377 lagoas de castores se parecem. Elas foram registradas usando um conjunto de imagens de satélite de alta resolução entre 2006 e 2020. Quanto à tundra do norte do Alasca, ainda não há lagoas de castores por lá. Ainda não. O que os castores já fizeram com as paisagens por todo o Alasca deixou os pesquisadores espantados. Eles disseram que foi como atingir o ecossistema com uma martelada. A intensidade e a velocidade do impacto dos castores na paisagem, quando vista do espaço, são semelhantes a um incêndio florestal. E foi aí que comecei a pensar: por que os castores foram para o norte? Quero dizer, não é uma direção comum para nenhum animal. Lá é frio. Estamos falando da tundra ártica, onde faz frio, venta muito e há poucas árvores, mas parece que essa imagem da tundra está um pouco desatualizada. Recentemente, a região esquentou um pouco, permitindo que mais arbustos e plantas lenhosas crescessem. O aumento das temperaturas do ar está mudando o bioma da tundra ártica. O permafrost está derretendo, a cobertura de neve não dura tanto tempo e a vegetação arbustiva está se espalhando. O gelo dos rios derrete mais cedo e eles não congelam com tanta intensidade no inverno como antes. E ao perceberem essas mudanças, os castores começaram a expandir seu território. Eles precisam de arbustos e árvores jovens, e esses arbustos estão se espalhando. Além disso, a quantidade de água líquida disponível no inverno também está aumentando. Esse segundo fator é importante, pois os castores não hibernam. Como a tundra não é um habitat típico dos castores, eles não enfrentam predadores ou disputas por recursos. No geral, é um ótimo lugar para se mudar, ou talvez até um retorno às suas origens. Talvez os castores estejam finalmente se libertando da armadilha dos séculos XVIII e XIX, quando quase toda a população da América do Norte foi exterminada por causa da sua pele, porque ninguém sabe ao certo se os castores viviam nessa região antes do início do comércio de peles. Por enquanto, os pesquisadores estão trabalhando com arqueólogos estudando dentes e ossos de castores para tentar descobrir. Castores no Ártico, o futuro da biodiversidade polar. Desde o ano de 1999, uma série de descobertas impressionantes tem ocorrido no vasto e remoto território da tundra ártica.
Um número significativo de novos complexos de lagoas de castores, cerca de 56, foi identificado, demonstrando que esses roedores engenhosos estão gradualmente se estabelecendo em regiões antes inimagináveis, particularmente na tundra do noroeste do Alasca. Até o momento, cerca de 12.000 a 13.000 lagoas de castores foram mapeadas na região ártica do oeste do Alasca, um feito extraordinário, sendo 11.377 dessas lagoas documentadas a partir de imagens de satélite de alta resolução coletadas entre os anos de 2006 e 2020. No entanto, a tundra do norte do Alasca ainda não foi dominada por esses animais, ou melhor, não foi ainda. A impressionante transformação que os castores já provocaram em grande parte das paisagens do Alasca deixou cientistas e ecologistas atônitos. Para muitos, a chegada desses castores nas regiões mais remotas foi comparada ao impacto de um golpe direto no ecossistema. Ao se observarem essas mudanças por meio de satélites, a velocidade e a intensidade do efeito dos castores na paisagem revelam uma força tão impactante quanto a de um incêndio florestal, uma força da natureza que remodela drasticamente o ambiente. Diante desse fenômeno inusitado, surge a questão: por que os castores estão migrando para o norte, em direção a uma região tão extrema e inóspita como o Ártico? O movimento dos castores para essa área parece incomum, já que a maioria das espécies animais tende a evitar tais condições, em especial devido ao clima rigoroso e inóspito da tundra ártica. Este território é marcado por temperaturas congelantes, ventos fortes e uma vegetação escassa, composta principalmente por pequenos arbustos e plantas rasteiras. No entanto, parece que essa visão tradicional da tundra precisa ser revista, pois as mudanças recentes estão remodelando a paisagem dessa vasta região. Nos últimos anos, o Ártico tem experimentado um aquecimento significativo, o que tem levado a uma alteração substancial no bioma da tundra. O derretimento do permafrost tem acelerado e a neve, que costumava cobrir o solo por longos períodos, agora se dissipa mais rapidamente, permitindo que a vegetação arbustiva se espalhe por áreas que antes eram dominadas pelo gelo. Além disso, os rios da região estão descongelando mais cedo no ano e o processo de congelamento durante o inverno tornou-se mais fraco e irregular. Essas alterações climáticas estão proporcionando condições ideais para o crescimento de arbustos e plantas lenhosas, algo essencial para a sobrevivência e expansão dos castores. Os castores, como sabemos, são animais que dependem de vegetação específica para suas construções e alimentação. Eles necessitam de arbustos e árvores jovens para formar suas barragens e alimentar-se. O aumento da vegetação na tundra ártica, portanto, surge como um fator crucial na decisão dos castores de se expandirem para essa região. Outra vantagem importante que os castores estão encontrando na tundra ártica é a maior disponibilidade de água líquida durante o inverno, uma vez que o gelo dos rios e lagos já não permanece congelado por tanto tempo quanto no passado. Esse fenômeno também tem facilitado a colonização desses novos territórios, uma vez que, ao contrário de outros animais, os castores não hibernam e necessitam de acesso à água durante todo o ano. A tundra ártica, apesar de sua natureza inusitada como habitat para os castores, acaba se revelando uma região com poucas ameaças para esses roedores. A ausência de predadores naturais, combinada com a abundância de recursos, faz dessa área um local ideal para a sobrevivência e prosperidade da espécie. O impacto que os castores têm na paisagem, com suas lagoas e barragens, altera significativamente o ecossistema local, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento da fauna e flora que compartilham esse território. Talvez, ao se deslocarem para o norte, os castores estejam finalmente se libertando das cicatrizes deixadas pela história. Durante os séculos XVIII e XIX, a população de castores da América do Norte foi quase extinta devido à intensa caça que visava suas peles valiosas. Esse período de quase extinção deixou marcas profundas na distribuição natural dos castores, mas os castores parecem estar, lentamente, retomando seus territórios originais. Contudo, os cientistas ainda não sabem ao certo se essas regiões do norte do Alasca eram, de fato, habitadas por castores antes do impacto da caça comercial.
Para descobrir a resposta, pesquisadores estão trabalhando em colaboração com arqueólogos, investigando fósseis, dentes e ossos de castores encontrados em escavações antigas, na tentativa de compreender melhor a história e os movimentos desses animais. Em suma, a migração dos castores para o Ártico é um reflexo das profundas transformações climáticas que estão acontecendo na região. Esses animais estão aproveitando as novas condições para expandir seus territórios e repovoar áreas que, por muito tempo, foram inacessíveis devido ao rigor do clima e à escassez de recursos. O impacto dessa mudança, vista de uma perspectiva mais ampla, vai além dos próprios castores. As suas barragens e lagoas estão remodelando ecossistemas inteiros, criando novos habitats para outras espécies, ao mesmo tempo em que desafiam os padrões estabelecidos de como a natureza e a fauna do Ártico devem se comportar. O futuro dos castores no norte do Alasca é uma história ainda em construção e cabe aos pesquisadores e cientistas continuar acompanhando de perto os desdobramentos desse fascinante fenômeno enquanto tentam responder às grandes questões sobre os movimentos históricos e ecológicos dessas criaturas notáveis. O que está claro é que os castores, com sua extraordinária habilidade de adaptação, estão conquistando novos territórios e, em última instância, redefinindo o equilíbrio da tundra ártica. Castores e sua influência. As represas construídas pelos castores são impressionantes não apenas por sua complexidade e escala, mas também pelo impacto profundo que têm no ecossistema ao seu redor. Estes animais engenheiros da natureza constroem suas represas em pequenos canais laterais, projetados de maneira a não obstruir o fluxo dos peixes, permitindo que eles migrem livremente, subindo e descendo os rios. Essa característica das represas, que parece um obstáculo para o movimento aquático, na verdade, não bloqueia a migração dos peixes, sendo, de certa forma, benéfica. Em algumas regiões, como na Península Seward, no Alasca, a construção dessas represas tem sido observada como um fator positivo para a sobrevivência de algumas espécies de peixes. Estudos realizados naquela área revelaram que as represas dos castores podem criar um ambiente propício para o desenvolvimento de filhotes de salmões. As lagoas formadas pelas represas mantêm a água em temperatura mais constante, o que é crucial para os peixes em várias fases de seu ciclo de vida, especialmente durante o inverno, quando as condições em outras partes dos corpos d'água se tornam mais hostis. A água não congelada, preservada nas lagoas criadas pelos castores, serve como um refúgio seguro para os peixes do Ártico, oferecendo-lhes uma proteção adicional durante seus períodos mais vulneráveis. Entretanto, a relação entre os castores e o ecossistema ártico não é estática e pode estar sujeita a mudanças significativas. O aumento da população de castores pode trazer implicações que exigem atenção, pois o aquecimento global está alterando o Ártico de forma irreversível, com ou sem a presença desses animais. O aquecimento global tem um impacto direto nas migrações de espécies, incluindo peixes como as trutas, que se deslocam cada vez mais para o norte. Este movimento, embora natural, também é impulsionado pelas mudanças climáticas, que favorecem a expansão das espécies em direção a habitats mais frios. Além das trutas, outros animais também estão respondendo às mudanças climáticas, deslocando-se para áreas mais ao norte. O exemplo dos alces, que dependem de arbustos que surgem sob a neve no inverno, ilustra essa tendência de migração. No último século, esses animais têm se movido em direção à tundra, seguindo o aumento do habitat de arbustos que sustenta sua alimentação. Este fenômeno de migração não é limitado apenas a espécies de peixes e mamíferos terrestres. O próprio ciclo de vida das aves também foi alterado, com o tempo de migração e a chegada da primavera acontecendo mais cedo, à medida que as condições climáticas do Ártico mudam. Essas transformações estão moldando um novo ecossistema, onde a tundra aquece e as espécies se adaptam para aproveitar as novas condições. Os castores, portanto, desempenham um papel importante nesse ecossistema, mas sua influência não se limita apenas aos animais. As interações entre os castores e as comunidades humanas também estão se tornando cada vez mais evidentes. No Alasca, por exemplo, as represas construídas pelos castores em 2010 nas fontes termais Serpentina da Reserva Nacional da Ponte Terrestre de Bering causaram um pequeno incidente com uma inundação inesperada.
Como a região é de difícil acesso, com a única maneira de chegar ao local sendo por avião ou moto de neve, as represas dos castores acabaram impactando a infraestrutura da área. Em 2021, uma nova represa construída pelos castores ameaçou inundar a pista de pouso da reserva, o que poderia prejudicar o acesso à região. A resposta foi uma solução criativa e eficaz do Serviço Nacional de Parques: a instalação de um dispositivo de drenagem. Este tubo, colocado através da represa, permite o controle do nível da água na Lagoa dos Castores, ao mesmo tempo que garante a permanência dos animais em seu habitat natural sem comprometer a funcionalidade da pista de pouso. Essa intervenção inteligente permite que as represas dos castores sejam preservadas, equilibrando as necessidades humanas e as dos animais. Em face desse cenário, surge a questão: seria viável ou mesmo desejável tentar impedir a proliferação dos castores no norte? A verdade é que, apesar da liberdade de caça de castores no Alasca, a população desses animais continua a crescer de maneira significativa, ampliando seu alcance. Isso leva muitos especialistas a questionarem a eficácia de qualquer esforço para controlar ou restringir essa expansão, especialmente considerando o contexto das mudanças climáticas em curso. Uma alternativa mais pragmática tem sido a criação da Rede de Observação de Castores do Ártico. Este grupo foi formado com o objetivo de reunir e compartilhar dados sobre os castores e seus impactos no ecossistema ártico. Ao conectar pesquisadores, levantadores de dados e as comunidades locais, a rede busca encontrar formas de coexistir com esses animais, aproveitando seus efeitos benéficos no meio ambiente, enquanto lida com os desafios que surgem da interação entre os castores e os seres humanos. A troca de informações e a colaboração entre especialistas e comunidades locais tem o potencial de gerar soluções criativas para viver com os castores ao nosso lado, sem comprometer o equilíbrio do ecossistema. Portanto, a presença crescente dos castores no Ártico pode ser vista sob diversas óticas. Eles desempenham um papel essencial na criação de habitats aquáticos que favorecem diversas espécies, como os salmões, mas também podem impactar as infraestruturas humanas de maneiras imprevistas. Em última análise, viver com os castores exige compreensão e adaptação, pois as mudanças climáticas estão moldando um mundo onde tanto animais quanto seres humanos precisam encontrar maneiras de coexistir de maneira sustentável. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!